Agora, para compor a nossa última mesa do seminário, melhor, e fazer o lançamento aqui do nosso caderno, eu quero chamar aqui o João Sixu, que é economista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a pessoa que coordenou esse projeto aqui para a gente. E, aliás, nós já saímos daqui com algumas tarefas, viu? O Márcio Postman já deu uma tarefa que é ter continuidade né, nessa ação, não só esse debate, que é muito rico, que está todo mundo elogiando, né, o nível, as informações trazidas aqui pelos debatedores. Queria, desde já agradecer a todos que participaram das mesas anteriores, né? E as pessoas já querem saber, e aí, como é que nós vamos dar seguimento a esse debate tão rico que a gente fez aqui? Como é que a gente faz acontecer essa reforma tributária que o Brasil precisa, né? Bom, então, também queria chamar aqui Pedro Onofre Fernandes, que é diretor de estudos técnicos do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Sindifisco. Sindifisco que a gente estava falando aqui para o Pedro, na parte da manhã, a gente usa muito dos estudos que o Sindifisco faz e nos ajuda bastante. Eu acho que o movimento sindical como um todo tem essa referência em vocês, nos estudos que vocês fazem, então nos ajuda bastante, a gente já usou, já fez debate com a participação de vocês também. Então, muito obrigada aí, em nome de todo o movimento sindical, e dizer que é super importante, né, esses estudos que vocês fazem. E a gente tem chamar aqui para, né, como debatedor também nessa mesa, Dão Real Pereira dos Santos, que é auditor fiscal, que é do Instituto Justiça Fiscal. Obrigada pela presença. E chamar Marcos Lisandro, e o sobrenome é Puchevski, é isso? Delegado sindical do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Simprofaz. Agradecer a presença aqui no... Podemos sentar? Bom, então vamos começar com o Sixu, que vai fazer a apresentação, né, do nosso caderno, né, e quem... Vê se esse microfone está bom. Tá baixinho. E depois a gente passa para os debatedores. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite por estar aqui nesse seminário do Sindicato dos Bancários e agradecer também ao sindicato que nós tenhamos conseguido dar continuidade, ou início e continuidade a esse projeto, que é o projeto de discutirmos uma reforma tributária para o Brasil. Faz parte desse projeto, então, esse nosso seminário e também o lançamento desse caderno ou cartilha. Eu penso que é muito necessário que nós tenhamos instrumentos para discutir essa questão que é tão complexa com a sociedade. Ela é tão complexa que essas manifestações de 2013, eu acabei participando de uma, só para entender o que estava acontecendo ali, resolvi
ir no Rio de Janeiro, uma que teve na Presidente Vargas, que foi a maior de todas. Fui caminhar pelaquela manifestação, olhar aqueles cartazes. E aí eu vi 2 cartazes que diziam o seguinte: pelo fim dos impostos. Eu percebi que, de fato, a sociedade não tem ideia do que é o sistema tributário. Alguém andar com um cartaz pedindo o fim dos impostos está pedindo o fim de tudo, porque não teríamos rua, não teríamos iluminação, não teríamos varrição, não teríamos absolutamente nada. Segurança pública. Eu estou falando das atividades mínimas do Estado, eu não estou falando nem de saúde, educação, previdência social, estou falando do básico, estou falando de questões como iluminação e ruas. Então, eu penso que a gente precisa ter instrumentos. E eu ouço muita gente dizer o seguinte também: olha, com esse Congresso que nós temos aí, nós não vamos conseguir fazer uma reforma tributária. Mas eu diria que nós temos uma questão muito anterior a essa, que é, com o nível de consciência que a sociedade tem sobre o nosso sistema tributário, nós não vamos conseguir levar nenhuma proposta ao Congresso. É muito antes, a nossa discussão é muito anterior à discussão se nós vamos passar propostas ou não no Congresso. A nossa questão é que propostas levar, que parcela da sociedade que nós vamos mobilizar. A sociedade, já foi dito aqui, desconhece que paga impostos. A sociedade desconhece quais são os impostos que existem e, muito mais ainda, desconhece as injustiças desse sistema tributário e suas distorções. Então, eu penso que, de fato, o que nós precisamos fazer, o nosso primeiro movimento é um movimento de discussão dentro dos movimentos sociais, dentro da sociedade organizada, e que nós possamos avançar para dentro da sociedade com essa discussão. E o nível de informação que a sociedade tem hoje é simplesmente a seguinte: a carga tributária é alta e o governo não retorna, em termos de serviços e qualidade, aquilo que eu pago. É o máximo que tem de informação. Quando não tem, muito menos do que isso, como nesses cartazes que eu mencionei, que pediam o fim dos impostos. Esses pensam algo, diria, muito mais rudimentar do que essa explicação que é passada corriqueiramente, todos os dias, pela mídia. Bom, então, eu diria o seguinte: a nossa cartilha está estruturada de uma tal forma que temos uma apresentação aqui que já foi muito discutida aqui, que é a apresentação inicial, mostrando quais são as injustiças e, na verdade, as distorções do nosso sistema tributário. Eu não vou citar mais números, estão aqui na apresentação e em várias apresentações do dia de hoje aqui. Na verdade, quem paga imposto no Brasil é trabalhador e pobre. Quem, na verdade, paga muito pouco imposto no Brasil ou não paga imposto são as grandes empresas, os milionários e até os bilionários brasileiros. Mas nós precisamos transformar essa discussão em algo bastante concreto. Precisamos discutir cada tipo de imposto que as pessoas, como foi dito aqui também nas apresentações anteriores, as pessoas até desconhecem que esses impostos existem. Então, eu mencionaria que uma discussão importante é a discussão sobre imposto de renda. Há 2 questões que nós temos que levantar nesse debate, que é a correção da tabela do imposto de renda, que tem que ser feito de acordo com a inflação. E passa ano, e o máximo que acontece é corrigir, quando acontece a correção, a um valor sempre inferior à taxa de inflação. O que acontece com isso? Uma tremenda injustiça tributária, ou seja, quem não declarava e não pagava imposto passa a pagar, e aqueles que já estavam pagando passam a pagar mais ainda. Então, nós temos que discutir essa questão. Não é algo que deva ser considerado um detalhe, quando a inflação é de 6,5% e o governo corrige por 4,5% a tabela de imposto de renda. Isso representa empurrar, eu diria, muita gente para dentro da base de contribuição do imposto de renda e quem está lá dentro a pagar mais imposto
ou até, às vezes, perder o ganho salarial que teve na sua luta sindical. Precisamos também discutir uma nova tabela de imposto de renda, que contenha, na verdade, mais alíquotas. Não é possível que nós tenhamos aqui a mesma alíquota para quem ganha R$5.000 e para quem ganha R$50.000. Ambos estão dentro da mesma alíquota. Então, nós temos que pensar em propostas que façam justiça com a tributação sobre a renda. E precisamos também de informações para fazer essa proposta. Eu, durante algum tempo, fui diretor do IPEA, o Marcelo Lettieri trabalhava na Receita Federal, e nós lá estávamos fazendo um acordo entre o IPEA e a Receita Federal. A secretária da Receita Federal era a Lina, e nós íamos ter a base de imposto de renda sem CNPJ e sem CPF, mas íamos ter a base. O que nos interessava eram as informações. E com essas informações, de fato, nós poderíamos elaborar propostas que trouxessem mais justiça tributária. Mas a Lina não continuou no cargo, e o seguinte já contou uma história muito diferente para a gente, e não entregou a base, mesmo nós sabendo que nós tínhamos assinado um acordo entre o IPEA e a Receita Federal, onde seria passada a base para o IPEA. Mas, na verdade, os pesquisadores brasileiros, as universidades, precisam ter esta base. Essa base é essencial para nós fazermos essa discussão. Não é possível que no Brasil não se tenha esse tipo de informação. A gente não quer ter o CNPJ nem o CPF de ninguém, mas a gente quer saber aonde estão as Ferraris, aonde estão os iates, aonde estão aqueles que têm altas rendas. Isso a gente precisa ter essa informação. E nós não temos. O governo brasileiro não abre. Agora, se abrir, a pesquisa nessa área avança e a sociedade fica mais consciente e os dados ficam mais transparentes para elaborarmos propostas. Então, eu penso que é também uma questão muito importante da discussão sobre imposto de renda, esta base de dados que precisa ser transparente, precisa ser entregue para as universidades, para os centros de pesquisa e para os movimentos sociais. Bom, outra questão que eu acho importante nós discutirmos, que foi levantado muito aqui, é essa isenção de impostos sobre o lucro, aquele lucro que o empresário usa da mesma forma que o trabalhador usa o seu salário. O trabalhador retira o seu salário da fábrica. O empresário também retira o lucro da fábrica, mas o trabalhador paga imposto de renda sobre esta renda. Agora, a outra renda, que é chamada de lucro, está totalmente isenta. E para nós termos uma ideia, isso vale para o empresário brasileiro, residente no Brasil, ou para multinacionais. Multinacionais, nos últimos 2 anos, remeteram para o exterior mais de 50 bilhões de dólares, sem pagar nenhum imposto, favorecidos por essa regra de isenção. Isto é absolutamente um absurdo, porque isso é um incentivo ao não investimento aqui no Brasil. Ou seja, as multinacionais remetem seus lucros e distribuem lucros para fora do Brasil e não transformam isso aqui em investimento, em geração de emprego, em geração de renda. Então, isso é extremamente importante que nós façamos esta discussão também. Um outro ponto importante aqui da cartilha é esse IPVA. IPVA, sobre carro aqui, quem tem carro popular, quem tem carro, paga IPVA todos os anos. E houve essa discussão já aqui no Brasil, e foi parar no STF, se iates, se jatinhos, se helicópteros pagariam ou não IPVA. E, por relatoria do nosso ministro Gilmar Mendes, foi considerado, então, que eram veículos de outra natureza, que esses estariam isentos. Esses estariam isentos, esses não teriam roda. Se não tem roda, então não passa em cima de estrada, em cima de ruas, então esses estariam isentos. Então, estão isentos de pagar impostos quem tem iate, quem tem jatinho, mas quem tem carro popular, não. E nós precisamos discutir
muito este ponto, porque isto é um imposto estadual, e nós precisamos ter recursos estaduais. Sabe por que nós precisamos ter recursos estaduais? Porque nós temos que reduzir muito o ICMS, que é um imposto extremamente injusto, que é um imposto sobre o consumo. E aí muita gente diz, nós não podemos reduzir o ICMS, porque senão nós vamos quebrar os estados. Não. É verdade que basta reduzir o ICMS, fazendo só isso, vamos quebrar os estados. Só que não temos que fazer mais do que isso. Nós temos que cobrar imposto sobre helicóptero, o imposto sobre o jatinho, o imposto sobre o iate, etc., etc. E tem um outro imposto que nós temos que cobrar, que é estadual também, que é o imposto sobre heranças e doações. Aqui no Brasil, nós pagamos, em média, 4% de imposto sobre heranças e doações. Ora, basta olhar outros países, eu não estou falando aqui de nenhum país socialista, não estou falando de Cuba, não estou falando do Vietnã, estou falando de Inglaterra, estou falando de França, estou falando de Japão, onde o imposto sobre herança, a alíquota mais alta, ultrapassa 50%, dependendo do tamanho da herança. Aqui, enquanto nós pagamos 4%, lá eles pagam mais de 50%. Então, o capitalismo aceita que seja feito um imposto justo sobre a herança. Aqui no Brasil, não. E essa foi uma regra aprovada no Senado Federal, onde a alíquota máxima seria 8%, e só tem 3 estados que cobram 8%. Ceará, Bahia e Santa Catarina. Os demais cobram, Rio de Janeiro e São Paulo, que é onde reside a maioria dos ricos, o imposto é de 4%. Aqui se paga 4%, mas se estivesse no Japão, pagaria 55% de imposto sobre herança, dependendo do tamanho do volume da herança. Nós precisamos pensar aqui, no Brasil, no ITR, Imposto Territorial Rural. Imposto Territorial Rural, que foi pouco discutido, porque infelizmente o Gerson, que é um especialista nessa área, não pôde vir. Nós temos uma ideia, 1% dos proprietários rurais do Brasil tem 43% das terras. E a arrecadação de imposto territorial rural no Brasil é 0,04%. É quase nada. Não se paga imposto territorial rural no Brasil. Então, é preciso, é óbvio, que repensar essa questão. Não podemos ter 1% de proprietários dominando 43% das terras e pagando 0,04% da arrecadação em termos de ITR. Há outros pontos mais, eu não quero mais me alongar em questões pontuais, mas queria dizer também que há um ponto muito importante que aqui nossos colegas da Procuradoria da Fazenda têm que nos ajudar a explicar, a sociedade a entender, que está aqui na última página da nossa cartilha, do nosso caderno, que é dívida ativa. Existe dívida ativa municipal, estadual e federal. Então, nós temos aqui uma dívida ativa federal. O que é dívida ativa? Dívida ativa é aquela dívida já comprovada, líquida, certa, não pode dizer mais que não devo, deve. E os nossos amigos procuradores têm que cobrar. E essa dívida, atualmente, está em 1 trilhão. Esta dívida está em 1 trilhão. E esses dados são de 2012. São os últimos dados divulgados pela Procuradoria da Fazenda, são de 2012, estão em 1 trilhão. Onde mais de 900 bilhões são só dívidas tributárias. E o governo federal só consegue recuperar 1,3% desta dívida por ano. A dívida não para de crescer e a recuperação é de 1% do estoque total, ano a ano. Então, nós temos que pensar, diria que para fechar aqui essa apresentação, temos que pensar o seguinte: nós temos fonte de arrecadação para financiar o desenvolvimento brasileiro. O desenvolvimento brasileiro chegou numa fase onde nós precisamos investir agora, de uma forma, diria, aguda e ampla, em educação, saúde, transporte e segurança pública. É isso que nós precisamos investir muito.
E nós temos fontes de recursos. Estão aqui as fontes de recursos, são essas. É discutir com a sociedade, é ter vontade política, é ter coragem, é realizar. Se nós fizermos isso, nós temos recursos para financiar o crescimento. O Brasil tem que pensar agora em crescer e se desenvolver. O Brasil, infelizmente, nós estamos com uma pauta de olhar para o passado. Nós estamos fazendo retrocesso, nós estamos tendo perdas de conquistas que tivemos nos últimos anos. Nós não precisamos ter perdas. Nós temos as fontes para financiar os avanços que estão aqui apontados nessa cartilha, em todo o seminário de hoje. Os resultados que nós estamos tendo esse ano, econômicos e sociais, são extremamente negativos, onde a justificativa é que existe uma crise fiscal, um problema fiscal grave. O problema fiscal se resolve com reforma tributária e com crescimento econômico. Não se resolve de outra forma. Qualquer outra tentativa que possa ser implementada é uma tentativa que vai levar ao retrocesso. Hoje saiu a taxa de desemprego do mês de maio. A taxa de desemprego do mês de maio de 2014, de 2015, desculpa, ela é 37% superior à taxa de desemprego de maio de 2014. Nós tivemos uma taxa em 2014 de 4,9%, a de hoje foi 6,7%. O desemprego cresce todos os meses e sempre é maior do que o mesmo mês do ano passado. Então, o caminho do corte dos gastos públicos, o caminho de retirada de direitos sociais, previdenciários e trabalhistas, vai levar, na verdade, ao retrocesso, à paralisação do projeto de desenvolvimento que nós precisamos dar continuidade. O processo de desenvolvimento que nós implementamos recentemente, nos últimos anos, ele tem fontes de financiamento. E quero concluir dizendo que as fontes de financiamento são a justiça tributária e o crescimento econômico. É isso. Muito obrigado. Bom, eu queria dizer que para o plenário... Sim, passou um pouquinho, mas... Um pouquinho só. O plenário, que a gente pode... acho que a gente aceita aqui umas 3, 4 perguntas, então, por escrito, quem já tiver pergunta e quiser trazer aqui para a mesa. Agora, nós vamos passar para o Pedro. Pedro é mestrado em Administração Contábil e Financeira da Universidade Federal de Minas Gerais. É um currículo bem grande, eu vou sintetizar nos pontos que eu acho aqui que é graduado em Ciências Contábeis pela FGV, é do Sindifisco Nacional, é professor de curso de pós-graduação nas áreas de contabilidade e auditoria. Bom, mais uma vez, obrigada pela presença aqui no nosso seminário. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Acho que o mais importante, não falou que eu sou o diretor de estudos técnicos do Sindicato Nacional, não é isso? Falou? Mas, exatamente porque nós estamos trabalhando, né, exatamente com esses assuntos relacionados à tributação, né, que é a nossa área de atuação. Nós temos esse compromisso, essa obrigação social. Mas quero, em primeiro lugar, cumprimentar aos colegas da mesa, agradecer à presidente Juvândia e ao professor João Sixu pelo convite. Nós, o Sindifisco Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, se sente muito honrado em poder estar participando dessa discussão, que nós achamos que ela é sempre muito pertinente e estará sempre na ordem do dia, uma vez que o governo necessita dos recursos para financiar suas atividades e não há outra forma, né, de obter esses recursos a não ser a partir aí da tributação. Como já foi dito aqui, esse ônus, né, nos é imposto de uma forma, né, coercitiva, e o que nós temos como sociedade organizada é exatamente buscar uma justiça fiscal e social no cumprimento dessa nossa obrigação.
Muito já foi falado aqui hoje, de suma importância para uma futura reforma tributária. E na cartilha, o professor João Sixu conseguiu já antecipadamente, não é? Nos demonstrar aqui os principais pontos de uma forma muito didática, muito coloquial e acessível. E é isso que nós precisamos, nesse momento, de disseminar essas ideias, principalmente, né, para os setores organizados, no sentido de conseguirmos conscientizar a população do nosso papel, né, como como financiadores do Estado com os nossos recursos e buscando sempre, então, essa maior justiça fiscal dentro a nossa contribuição, dentro desse bolo, que no momento, como também já foi dito, nós não temos condições de aumentar o bolo. O outro lado também não quer que nós reduzamos o bolo. Então, o que nós temos que fazer é procurar alterar aí os componentes desse bolo no sentido de buscar essa combinação dos elementos de uma forma mais equitativa, mais justa e que atenda de forma satisfatória às necessidades do Estado. Como já dito aí, a Constituição de 88, ela foi fundada, do seu ponto de vista aí, tributário, buscando uma justiça fiscal e social, através dos princípios que já foram falados aqui hoje, né, da isonomia, a universalidade, a essencialidade e a capacidade contributiva, onde quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos e quem não pode não paga. Né? Deveria ser a regra, ou seja, né, a nossa diretriz básica para formular um sistema tributário. Entretanto, a partir de 95, né, até 2002 praticamente, nós tivemos aí uma reforma tributária, como o Paulo Gil já disse aí, uma reforma tributária silenciosa, onde esses princípios não foram, ou seja, eles não foram seguidos, servidos de diretriz, e aqueles problemas que já existiam acabaram sendo reforçados negativamente. Então, devido aqui ao nosso tempo, não vamos citar aqui tudo que foi feito nesse período, mas a questão da criação dos juros sobre capital próprio, que já foi explicado, a isenção do imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos, que já diversos falaram, a isenção do imposto para remessa de lucros e dividendos ao exterior, tudo isso era tributado antes dessa época. Mas depois, então, em 95, com a Lei 9.249, passou a ser isento. A questão que o Tasso falou aqui há pouco, a extinção da punibilidade dos crimes tributários, né, mediante o pagamento, a eliminação da cota de 35% do imposto de renda da pessoa física e o aumento da alíquota de 25% para 27,5%, ou seja, trabalhando no sentido exatamente inverso da regressividade, né? Ou seja, da progressividade, e com isso aí você taxou os que ganhavam menos e reduziu a alíquota daqueles que ganhavam mais. A desoneração da tributação do lucro das empresas por meio da redução da alíquota do RPJ de 25% para 15%, embora adotado aquela alíquota de 10% do adicional, né? Mas todas as empresas tiveram a sua alíquota reduzida de 25% para 15%. A compensação de débitos relativos a tributos federais com créditos
apurados pelo contribuinte e sem um reconhecimento formal daquele direito. E hoje, passados 5 anos, se a Receita não se manifestar a respeito, aquilo já fica consagrado. Então, é assim, uma área onde as empresas se aproveitam bastante, né? A redução a zero das alíquotas do imposto de renda para investidores estrangeiros no Brasil em fundos de investimentos, e, mais recentemente, a desoneração da folha de pagamentos, que gerou aí uma renúncia tributária no ano passado em torno de 25 bilhões de reais. Então, nós temos que corrigir aí tudo isso que foi criado nesse período, né, voltar atrás com essas alterações, que nada veio nesse sentido, contribuir para uma maior justiça fiscal dentro do sistema tributário. E temos aí algumas outras sugestões no sentido de buscar exatamente essa melhor distribuição aí dessa participação de cada cidadão na contribuição aí do financiamento do Estado. Dentre essas, né, que o professor Sixu cita aqui na sua cartilha, nós temos chamar a atenção aqui em relação à pessoa física, então nós trabalhamos pela correção da tabela progressiva do imposto de renda, que hoje já está com a defasagem de 64%, de 96 até 2014. Mas, além disso, nós temos que ter a correção aí também dos rendimentos de aposentadoria e pensões para aqueles que são maiores de 65 anos, que também está, não é previsto dentro da isenção. A correção da dedução anual com a educação, em que hoje nós podemos deduzir 3.375 da base de cálculo por ano para despesa, não é? de educação com cada dependente ou conosco mesmo. Isso aí, considerando 27,5%, equivale a R$ 928. R$ 928 por ano. E estudos do MEC demonstram que cada aluno da escola pública tem um custo em torno de R$ 5.800 por ano. Então, o mínimo que nós deveríamos ter de possibilidade de redução da nossa renda para custear o estudo seria esses 5.800, que é o custo do aluno da escola pública. Então, isso representaria uma dedução em torno de R$ 12.000 na nossa declaração, para depois se aplicar os 27,5% e achar, então, o valor aí em torno de R$ 5.800, R$ 6.000. Trabalhamos também pela volta da dedução das despesas com moradia, do aluguel ou do sistema financeiro de habitação, que já teve também, né, e que depois foi excluído. A correção do valor de aquisição do imóvel, que quando da venda do imóvel, né, nós estamos com o patrimônio todo a custo histórico, não se considerando desvalorização, inflação, etc. E quando formos vender esse imóvel, nós vamos pagar aí um imposto de ganho de capital de 15% sobre a inflação do período, o que, naturalmente, não é justo. Além, então, da proposta de tributação de lucros e dividendos, né, com a ampliação da base de incidência do IPVA. Bom, nem tudo nós fizemos o trabalho no ano passado, onde nós colocamos todas essas propostas nesse livro aqui, com demonstrações numéricas, etc., e entregamos a todos os presidenciáveis e também a todo o Congresso Nacional, os deputados e senadores. Esse livro está disponível no nosso site, né, sindifisconacional.org.br, para quem quiser baixar o livro, né?
A partir daqui, então, nós temos bastante do que foi discutido aqui e temos também trabalhado no sentido de levar essas propostas nossas adiante no Congresso Nacional com a legislação infraconstitucional. Porque muitos têm falado assim, na reforma tributária, que seja aquela reforma assim que o Congresso todo se reúne e fala, agora nós vamos fazer a reforma tributária, né, uma reforma tributária cidadã, que leve uma justiça fiscal maior para toda a população e assim por diante, que é o que a gente desejaria, não é? Mas, e aí vem os conflitos de interesses e acaba que a coisa nos resolve dessa maneira. E nós temos, então, a cada dia acontecendo a reforma tributária. Né? A cada dia, os grupos de interesse estão lá no Congresso fazendo aprovar uma leizinha aqui, outra ali, né? Outra medida provisória, e eles estão fazendo a reforma tributária deles. Como aconteceu aí recentemente com essa desoneração da folha de pagamentos, né? E que inicialmente eram para 4 setores, e que seriam beneficiados, e depois hoje nós já estamos com mais de 50 setores sendo beneficiados, dando, né, assim, uma despesa enorme para o Tesouro, que disse que vai compensar a Previdência Social, o que não tem ocorrido rotineiramente nos valores devidos. Então, nesse sentido, nós conseguimos, no ano de 2013, que fosse apresentado um projeto de lei que atualmente encontra-se já com o relator, o deputado Florencio, do PT da Bahia, e que ele apresenta essas diversas propostas que nós fizemos aqui, da correção da tabela, a correção dos demais rendimentos aqui, da correção da dedução com educação, a volta das despesas com a moradia e a aquisição do valor e a correção do imóvel. Então, isso aí, essa proposta detalhada de como que deve ser, está nesse decreto nesse projeto de lei 6.094 de 2013. E temos também a chamada PEC dos jatinhos, que é a proposta de emenda constitucional, onde nós buscamos atender aí a essa ampliação da base de incidência do IPVA. É a PEC 283, também de 2013. Então, é a forma que nós lançamos uma campanha também no ano passado sobre chamada de imposto justo, que é exatamente de onde saiu esse projeto de lei e essa proposta de emenda constitucional. Né? Nós podemos também entrar no nosso site, que tem lá uma aba para imposto justo, temos lá várias informações a respeito desse assunto. E, para concluir, nós ficamos muito contentes de poder compartilhar, não é, com todos vocês e com as instituições aí organizadas essa preocupação, porque se os empresários, como foi colocado, que nós temos lá no Congresso a bancada ruralista, temos a bancada da bala, né? Temos as bancadas religiosas, e todas, a maior parte dessas bancadas, todas são de empresários. Então, vamos dizer, o nosso oponente, ele é muito forte. E nós também temos que nos organizar para podermos conseguir fazer essa nossa reforma tributária. Se não der para fazer tudo de uma vez, vamos fazendo aos poucos. Mas é assim que a gente vai conseguindo. Né? Não vamos conseguir tudo de uma vez, mas vamos trabalhar e vamos unir as nossas forças. Porque uma andorinha só não faz verão, né? Mas unidos nós podemos conseguir grandes vitórias para obter, então, aí uma maior justiça fiscal e social. Muito obrigado.
Vou passar a palavra agora para Dão Real e já agradecer, porque ele está substituindo a Fátima, que por um problema de saúde não pôde estar aqui com a gente nesse seminário. Agradecer a prontidão, né, você está aqui, e diretor de Relações Institucionais do Instituto Justiça Fiscal e auditor fiscal da Receita Federal. Peço licença para falar em pé, porque eu vou usar rapidamente ali. Sei que o tempo é curto, mas eu tenho gostaria de apresentar alguns dados de novo. Eu sei também que vocês devem estar assim já com bastante dados, né, o dia todo de trabalho. Peço desculpas por chegar atrasado, eu estava num outro evento da Rebrip, aqui perto, né, pude vir a pé, né, aqui. Mas é importante que a gente possa... E eu gostaria de esclarecer que eu não sou a Fátima, né? Está aí no programa que era a Fátima que estaria aqui, né? Não sou a Fátima. Bom, vou tentar abordar algo que talvez vocês não tenham trabalhado, ou talvez tenham trabalhado, mas eu vou tentar abordar de uma forma que talvez seja diferente daquilo que vocês já viram hoje, durante o dia, que são os mecanismos estruturais da injustiça fiscal. Ou seja, aquilo que a gente identifica como sendo a causa da onde que sai esta dificuldade de construir um sistema mais justo, né? Tentando identificar, tentando fazer uma construção a partir deste cenário globalizado que a gente vive e que parece que é uma situação inexorável, parece que a gente não consegue viver sem isto, né? Parece que é uma coisa que foi colocada que a gente só desenvolve o país se for dentro desse modelo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a carga tributária brasileira é muito baixa. Vocês podem estranhar, porque ninguém escuta isso. Todo mundo escuta dizer que a carga tributária é muito alta, mas ela é muito baixa sobre patrimônio, sobre riqueza e sobre renda, por incrível que pareça. É muito baixa sobre renda. E ela é muito alta, sim, sobre o consumo. Este é o problema. Este é o problema. Tem o parágrafo 1º da Constituição, do artigo 1º da Constituição, que diz: todo poder emana do povo, né? E será exercido em nome do povo, por representação ou de forma direta. Todo poder emana do povo. Aonde que a gente verifica se isso é verdade? No sistema tributário. É lá que a gente identifica se o poder emana do povo efetivamente ou não. E, de fato, quando a gente vê o sistema tributário, que é pesado sobre as baixas rendas e muito leve sobre a riqueza, a gente verifica claramente que o poder não emana do povo. O poder emana do capital. E fica muito evidente quando a gente analisa o financiamento privado das campanhas. O financiamento privado das campanhas, tanto em 2010 quanto em 2014, cresceu em 2014, ele representa 80% de tudo que se gastou em campanha eleitoral. 60% deste valor foi consumido por quem se elegeu. E quem foi que se elegeu? Menos de 10% dos candidatos. Ou seja, o poder econômico é determinante na escolha de quem vai ser eleito. Primeira questão, quem escolhe quem vai ser eleito é quem financia, não é quem vota. Então, a gente entende o porquê que o sistema tributário é como é. Porque quem financia é que determina esta regra, determina a regra do jogo. Mas tem um dos mecanismos estruturais da injustiça fiscal que se chama globalização econômica, que ele é, praticamente, globalização e evasão são dois lados de uma mesma moeda. Eles acabam funcionando como sendo complementares, né? E a dificuldade que a gente tem é de vencer esses problemas estruturais, e esses problemas estruturais acabam, de alguma forma, mitigando, reduzindo ou praticamente acabando com a soberania tributária que tem os estados, ou que tem as democracias, que tem as sociedades. Elas não têm mais soberania de decidir fazer um sistema mais justo, enquanto elas não conseguirem desarmar estas armadilhas que são colocadas internacionalmente para a gente, que a gente fica à mercê e refém delas. Bom, o Instituto Justiça Fiscal, do qual eu faço parte, né, é uma associação civil que luta pelo aperfeiçoamento do sistema fiscal. Sistema fiscal visto aqui como uma perna arrecadação, outra perna gasto público, né? O aperfeiçoamento do sistema fiscal, no nosso ponto de vista, é a transformação do sistema fiscal em instrumento de redução das desigualdades. O sistema fiscal tem que estar a serviço da redução das desigualdades, né? Ou seja, ele tem que promover a redução das desigualdades na arrecadação
e também na distribuição dos recursos públicos. E o Instituto de Justiça Fiscal, ele trabalha em vários pontos, vários projetos. Um dos projetos que a gente está trabalhando é o projeto Pontos Específicos de Justiça Fiscal, e nesse aí a gente tenta identificar e tenta levar esse debate com as organizações sociais, para que as organizações sociais de base, de trabalhadores, campesinos, movimentos urbanos, né, para que as pessoas se apropriem do tema e definam para eles o que é um sistema tributário, um sistema fiscal mais justo. Quais são os pontos de reforma legislativa que precisam ser construídos? Né, que venham de lá, que venha da base da sociedade essa construção, ou seja, que seja do exercício do poder que deve emanar do povo a construção, né? E para isso a gente precisa traduzir o tema, traduzir o assunto. O assunto é um assunto colocado normalmente com uma rigidez de discurso tal que exclui as pessoas do discurso. O discurso não pode ser rígido, o discurso é popular. O problema da distribuição da carga tributária é um problema absolutamente político e social. Significa de quem eu vou cobrar a carga tributária e para quem eu vou destinar o recurso público. É só isso. É só isso. E o desenho do sistema tributário ele é muito simples. Ele vai, dependendo da forma como ele é configurado, ele vai onerar mais as baixas rendas ou ele vai onerar mais as altas rendas. Hoje, quem mais paga imposto é quem não paga imposto de renda. É quem está abaixo do limite de isenção. São os que mais pagam. E pagam sem enxergar, porque pagam no preço dos produtos, vocês já viram isso. Né? Mas tem um dos programas que nós temos, é Donos do Congresso, que é onde a gente tenta identificar quem são aqueles que estão por trás das decisões dos candidatos, dos deputados. Está lá um sistema fácil de manusear, que é donosdocongresso.com.br. Né? Vocês convido a todos a acessarem, né, em querendo. Bom, a questão do comércio internacional, que eu acho que é fundamental que a gente analise, que eu acho que a Clair deve ter falado um pouco de manhã, não deu ponto, não deu tempo, né? Mas é o seguinte, o comércio internacional, ou a intensificação do comércio internacional, tem sido vendido para os países em desenvolvimento como única alternativa para o crescimento. Esta é a máxima. E dentro deste processo se constrói toda uma lógica de globalização, onde os países são obrigados a, de alguma forma, a reduzir as suas fronteiras, ou a eliminar os seus controles, para que o comércio flua com rapidez, né, com agilidade, e por isso se promova o comércio internacional. De 2005 para cá, a gente pode perceber aí que a faixa verde do volume de exportações de comércio internacional, de exportações, ela cresceu. O que é a faixa verde? Produtos primários. Nós aumentamos a nossa pauta de exportações exportando minério. É isso que nós fizemos, e exportando produtos agrícolas. É isso que a gente fez ao longo desses últimos anos. Por que isso é importante? Em primeiro lugar, é importante porque quem exporta são cada vez menos pessoas. Nós temos uma concentração de exportadores, onde 25% das empresas exportadoras respondem por 95% de tudo que se exporta no país. Quem são essas empresas? As multinacionais, as transnacionais. São aquelas empresas que não praticam comércio internacional. Elas praticam transferência de bens de um país para outro. Não é mais comércio, é transferência e por isso se fala preço de transferência. Elas apenas transferem insumos de uma para outra unidade da mesma empresa, de um para outro país. E para que ela faz isso? Claro, ela faz isso por toda uma lógica de organização empresarial globalizada, uma nova arquitetura, mas ela faz isso também para se aproveitar das diferenças de tratamentos tributários que existem entre os países, aproveitando aquele benefício crucial para elas que o paraíso fiscal lhe dá, que é o benefício de não tributar o lucro. Logo, elas conseguem transferir, através desse mecanismo global de comércio, ela consegue transferir sempre o seu lucro para um paraíso fiscal. Com isso, ela deixa de pagar impostos nos países em desenvolvimento e no Brasil. Deixa de pagar impostos. Ela paga cada vez menos impostos. E é um mecanismo que os governos não conseguem interferir. Aliás, até poderiam conseguir, dependendo da vontade política e dependendo do poder ser assumido pelo povo, né? Bom,
Só para ter uma ideia aqui no Brasil, vejam bem, o comércio internacional, ele cresceu. Uma vez me perguntaram o quanto o sistema tributário influencia o comércio internacional. Eu respondi, a pergunta tinha que ser o contrário. O quanto o comércio interfere no sistema tributário. Porque é o comércio que muda o sistema tributário. Não é o sistema tributário que muda ou interfere no comércio. Esse processo de globalização, ele interfere no sistema tributário brasileiro. Interfere de uma forma violenta. Ele joga a carga tributária para cima do trabalhador. Ele joga todo o peso para cima do trabalhador. O comércio internacional aumentou nos últimos, da década de 90 até hoje, ele aumentou 9 vezes. Mas o PIB aumentou 4,8. E o PIB per capita, que é isso que interessa é quanto que é de renda por pessoa, né? PIB per capita aumentou 1,4 vezes. Olha só, se o comércio internacional é tão importante para o crescimento, por que o PIB per capita aumenta só 1,4 vezes com este nível de crescimento? Né? Ao mesmo tempo, esse nível de crescimento do comércio aumentou em muito os mecanismos de evasão e de sonegação. Nós já vamos ver como. A globalização acaba se transformando numa armadilha pela desregulamentação, pela desmaterialização do valor dos bens, né? Pelo excesso de valor que se coloca a parcelas intangíveis e pelo baixo retorno que dá aos países exportadores do ponto de vista de receita. Cada vez mais o país que exporta, a unidade que exporta internacional, a unidade multinacional que está no país e que exporta, ela não fica com o lucro está no paraíso fiscal, e cada vez mais a receita dela diminui. E ao diminuir a receita, o que é obrigado a diminuir? O salário. Há uma pressão para a baixa dos salários, na medida em que eu não reconheço como lucro produzido no país, uma parcela enorme de lucro que é desviada para o paraíso fiscal. Então, há uma pressão social para a redução de salários, né, por conta desses mecanismos. Basicamente, o sistema é muito simples. É isso aqui, ó. O esquema geral de tributação de lucros é muito simples. A Clair deve ter mostrado isso aqui, né? Não deu tempo. Olha só, receita e custo. É isto. Lucro é receita menos custo. É só isto. O que é tributado é lucro. Se a minha receita é venda para uma empresa do meu grupo, se o meu custo é compra de uma empresa do meu grupo, então a receita e o custo eu decido qual é. Não é comércio, não tem concorrência. Eu decido o preço que eu vou praticar, dentro da minha corporação. Logo, eu decido quanto de lucro eu vou produzir no país. Se o país tem uma carga tributária mais alta, o lucro vai ser zero. Se o país tem uma carga tributária mais baixa, o lucro vai ser mais alto. Se o país é um paraíso fiscal, o lucro está todo lá, né? Dentro desse mecanismo de comércio internacional. Depois tem o acordo de facilitação de comércio, eu vou pular por isso aqui, porque senão não vai dar tempo. E aqui nós temos como evadir impostos a partir da globalização, que é basicamente isto. As empresas deixam de ser nacionais, elas passam a ser transnacionais. Elas pulverizam a sua atividade. Ou seja, aquela atividade que ela desempenhava num país, ela vai desempenhar em 10 países. Logo, ela precisa que esses 10 países colaborem e não exerçam controle sobre o fluxo de bens entre eles. Eu preciso desmontar as fronteiras. Eu preciso criar um mecanismo de facilitação de comércio, aprovado na Organização Mundial de Comércio em 2013, na rodada de Bali. Né? Eu preciso desmontar os mecanismos de controle burocrático para que a transferência de bens entre estes países se dê de forma automática. E é isso que ocorre. Mas eu não faço só isso. Eu pego toda a parte de negócios da minha companhia, da minha corporação, e localizo em paraísos fiscais. É onde eu vou absorver os lucros. Então, toda a parte de compra e venda está em paraísos fiscais. Quem detém direitos de marca está em paraíso fiscal. As matrizes de muitos bancos estão em paraísos fiscais. Né? Está tudo lá, para que eu possa canalizar para lá todo o resultado do negócio. Produzindo nos países onde eu opero, eu produzo uma exaustão de recursos naturais, por exemplo, o setor extrativo. Eu promovo uma redução de salários, porque eu preciso baixar meu custo de produção. Tudo nos paraísos onde eu opero, porque eu não tenho lucro naquele país, eu preciso, né, desempregar gente, então eu vou fazendo todo esse processo. E, ao mesmo tempo, eu transfiro para paraísos fiscais esse negócio, esse lucro todo que sobra, né, deste processo.
Isso aqui, não, eu não vou passar adiante aqui para não perder muito tempo. Isso aqui é a viagem da banana, que é uma coisa bem interessante, um estudo que foi feito. Guiana Francesa é um grande produtor de banana, e quem produz banana na Guiana Francesa é uma empresa multinacional. Só que para cada venda de banana que ela faz para a Europa, o negócio da exportação de banana, uma carga de banana que sai da Guiana até a França, o negócio envolve 8 operações comerciais. Estas 8 operações comerciais estão sediadas em vários paraísos fiscais, Bermudas, Cayman, Ilhas Virgens, vai passando, são vários negócios, até royalty de banana, né? Várias transações comerciais, até que chegue, a banana vai direto, o documento vai passando, né? O maior vendedor de banana para a Europa é Ilhas Virgens, que não planta banana, porque a banana sai da América do Sul. Veja bem, o que acontece no final disso? No final disso fica o seguinte, para cada 100 euros de banana vendido na Europa, 20 euros retorna para o país produtor. E desses 20 euros, é praticamente para cobrir o custo. É lucro quase zero. Lucro quase zero. Não paga imposto aqui, salários cada vez mais baixos aqui, e todos os 80 euros ficaram depositados nas ilhas, paraísos fiscais. Esse mecanismo ocorre no Brasil também. Não é privilégio dos outros países latino-americanos. O nosso país latino-americano também sofre desse mesmo problema, que é o problema desses mecanismos de paraísos fiscais. E quando a gente fala de reforma tributária, a gente tem que pensar que existem barreiras para se alcançar uma reforma tributária. Esta é uma delas. Que temos que assumir esta bandeira de lutar contra esse tipo de mecanismo. Porque enquanto a gente não vencer isto, nós não recuperamos a soberania tributária para mudar o sistema tributário. Esse a armadilha está aí. Avançando rápido também, aí nós fizemos um pequeno estudo de evasão tributária. Eu vou fazer uma rápida... Terminou? Já terminou agora? Um minutinho. Só para... Foi falado rapidamente aqui na mesa anterior a questão da Operação Zelotes, né? 560 bilhões é o passivo que está lá sendo discutido no CARF. O CARF, o Paulo Gilo até foi muito bondoso, ele disse que o CARF é representado pelas confederações das indústrias. Não é. Ele é representado pelos advogados tributaristas. São os escritórios que defendem sonegadores que têm assento no CARF, né? Então, o CARF é representado de um lado pelos sonegadores, de outro lado pelo Estado. Esse é o CARF. 560 bilhões é o passivo que está no CARF, sendo discutido. O que é esse passivo? De onde é que saiu? Esse passivo não saiu do nada. Ele saiu de um trabalho exaustivo de fiscalização, de identificação, que a Receita fez, levantou dados, fiscalizou, às vezes fiscalizações que levam mais de ano, até chegar à conclusão de que aquela empresa efetivamente sonegou. Ela fraudou, ela sonegou. Pronto. Aí o contribuinte vai ter o seu mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa dele, ele vai para a DRJ, Delegacia de Julgamento da Receita Federal. Se ele perder, ele vai para o CARF. Se ele perder, dependendo do assunto, vai para o Conselho Superior. Se ele perder, ele pode começar tudo do zero na Justiça. Tudo do zero. E se ele perder tudo, ele entra no refis e, se tiver crime, não vai ser punido. Então, os privilégios que existem ao sonegador é o mesmo privilégio que se concede ao topo da pirâmide social. Por quê? O sistema tributário nacional, ele é apenas reflexo daquilo que é o jogo de poder, da configuração de força de poder, onde o poder que deveria emanar do povo não emana do povo e emana do poder econômico, e por conta disso o sistema tributário ele é regressivo, mas não é só isso. Nós temos uma administração tributária que é moldada para, se aquele lá de cima do topo, que já é menos tributado, se ele for tributado, ele possa ter uma quantidade muito grande de recursos, né? Até que ele chegue o momento de pagar, já aconteceram vários cataclismas no país, né? Já transferiu o patrimônio. 540 bilhões é 2,5 vezes o orçamento da União para a saúde e educação em 2015. Isso é o valor que reconhecidamente está sonegado, claro, está sendo discutido. Não vamos dizer que tudo é sonegado, mas que a metade seja.
Que a metade seja, né? Se a metade for e for pago, a gente dobraria no ano o valor de saúde e educação. Quase dobraria, né? E aí, para encerrar mesmo, só para dar uma ideia, assim, muito en passant, do efeito dessa manipulação de preços internacionais e o quanto ela é danosa para o sistema tributário nacional, olha só, aqui eu tenho na linha verde, embaixo, o preço praticado na exportação de minério de ferro, de 90 até agora. Na linha vermelha é o preço de cotação internacional. Quer dizer, o minério de ferro é vendido do Brasil para um paraíso fiscal por um valor abaixo do preço internacional. E o paraíso fiscal vende para o destino final pelo preço da cotação internacional. Essa diferença aqui é dinheiro que fica no paraíso fiscal, não é tributada no Brasil, gerando uma perda de aproximadamente 36 bilhões de dólares em fluxos internacionais por ano. Né? Então, este é o tamanho do problema. E esse problema aqui, na verdade, ele produz uma pressão sobre todo o Estado para tributar renda e consumo. Eu não posso tributar riqueza porque a riqueza tem esse mecanismo de fuga. Então, eu tributo renda e consumo. E aí, ao tributar renda e consumo, eu crio um sistema regressivo que aumenta a desigualdade. Né? Que aumenta a desigualdade, porque eu não consigo tributar. E como é que se opera isso? Pelo sequestro do sistema político pelo setor privado. Então, enquanto eu não mexer na estrutura do problema, que é a reforma política efetiva, eu não consigo sair dessa armadilha. Por mais que a gente tenha boa intenção, se esforce e queira. Tá certo? Enquanto isso, né, a gente é obrigado a conviver com esta realidade de profunda desigualdade social, onde eu tenho, de um lado, os que têm milhões, né? Aqui, os que têm milhões, e aqui os milhões que não têm nada. É a realidade, infelizmente, que a gente é obrigado a conviver. Obrigado. Bom, agora nós vamos ouvir Marcos Lisandro, que é formado em Direito, com especialização em Direito Constitucional e Direito Administrativo e Direito Tributário. É procurador da Fazenda Nacional e é do Simprofaz. Boa tarde a todos, muito obrigado, presidenta Juvândia, isso? Perfeito. Eu queria parabenizar o sindicato, principalmente pela cartilha e principalmente ao elaborador, porque a cartilha ficou realmente excelente a cartilha. Pois bem, eu quero pedir desculpa para o Dr. Heráclio, que é o presidente do Simprofaz, que infelizmente não pôde comparecer, porque nesse momento a gente está fazendo uma revolução no Congresso Nacional. A gente só sabe que a gente consegue alguma coisa nesse país quando os atores sociais vão até o Congresso Nacional e falem com os parlamentares. Então, a gente está promovendo alguns atos lá. Eu vim para cá sem um script, digamos assim, mas foi extremamente importante eu ver os colegas falando, e eu falo colegas porque, assim, verdadeiramente os auditores e os delegados da Polícia Federal são realmente nossos colegas. Porque o sistema não funciona, e hoje funciona um pouco melhor, e hoje a sociedade tem conhecimento de pessoas que são sonegadores pelo trabalho dessas carreiras de Estado, que procuram e fazem o máximo de si para realmente falar o quê? Não é só a população que tem que pagar tributo nesse país. Né? Quem gera lucro também tem que pagar tributo nesse país. Não é só a população que compra arroz na esquina e paga tributo, compra casa e paga tributo e tudo mais. Pois bem, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: o CARF, o nome é Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Quem defende vocês lá no CARF? Quem defende vocês lá no CARF é o Procurador da Fazenda Nacional. Porque eu, como Procurador da Fazenda Nacional, eu defendo o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro somos quem? Somos nós, porque todo o poder emana do povo. Então, assim, há sim os advogados tributaristas lá. Mas o engraçado, sabe o que é? Quando eu entrei na Procuradoria em 2006, não existia essa intervenção dos procuradores da Fazenda, ou seja, todo mundo ia para o CARF e, em regra, ganhavam quase todas as ações. Hoje é um jogo muito equilibrado. A Procuradoria da Fazenda, que representa o Estado e, por fim, representa todos que estão sentados aqui, tem ganho inúmeras causas lá também, certo?
Pois bem, eu quero situar a vocês o que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e os procuradores da Fazenda. Antes da Constituição de 88, quem fazia o trabalho que hoje é desenvolvido por nós eram os procuradores da República. Com a Constituição Federal de 88, que é o Ministério Público, no âmbito federal. Com a Constituição de 88, houve uma divisão. A matéria penal ficou com eles e a matéria tributária e fiscal ficou conosco, com relação a essa atuação em juízo. Porque antes disso, assim como o procurador da República utiliza muitos dados que são feitos pelos delegados, são elaborados por eles, ou se não pelos colegas da Receita Federal, nós, com relação à parte tributária, também utilizamos esses próprios dados que são feitos pelos colegas das outras carreiras. A grande verdade é que o Estado é um ser muito complexo, né? Mas eu vim aqui, depois de ouvir muitos discursos, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte. Em 2002, eu me formei, e no primeiro mês que eu comecei a trabalhar como assessor do desembargador, eu lembro que foi o primeiro semestre da atuação do presidente Lula. Qual foi o primeiro ato de alteração da Constituição que foi feito pelo Partido dos Trabalhadores? Qual foi, pessoal? Foi a revogação do artigo 192 da Constituição Federal, que previa juros de 12% ao ano. Por quê, gente? Porque os atores sociais, tá, que não são só vocês, mas há outros interesses, falaram 12% ao ano não é bacana para os bancos. Entendeu? E daí o que aconteceu, gente? Revogaram isso. E hoje a gente paga o quê no cartão de crédito? 360%. Eu não estou querendo tacar pedra no PMDB, PT, PSDB. Eu estou querendo falar para vocês o seguinte. Pressão popular é a única coisa nesse país que resolve. Por quê? Porque se você não vai para o Congresso, que é a casa do povo, nada vai ser alterado nesse país se não passar por lá. Porque é um poder constituído, né? Existe o judiciário, o executivo e o legislativo. Só que nada passa pelo judiciário ou pelo executivo sem antes ter sido filtrado pelo parlamento. Pois bem, são tantos assuntos para serem falados. Eu gostaria de... eu coletei também, eu elogiei o trabalho do professor, e é o seguinte, eu gostaria de esclarecer para vocês por que a arrecadação é tão pouca. Aqui está falando que a dívida tributária e não tributária, tributária o que é? São esses tributos que todo mundo aqui ficou falando, e não tributário o que é? Não tributário, por exemplo, seriam parcelas do FGTS, que são patrimônio do trabalhador, que também vão para a Procuradoria hoje em dia. Assim como eventuais taxas públicas do Serviço Público da União e tudo mais. Taxas do INCRA, taxa do IBAMA, e, assim, nós temos 180 conselhos, conselhos não ficam com a gente, mas eles também estão aqui. Pois bem, acabei me perdendo, o que eu ia falar? Ah, tá, é 1 trilhão o débito. Hoje existe no país aproximadamente 2.000 procuradores da Fazenda. Se você dividir 1 trilhão por 2.000 procuradores da Fazenda, cada procurador da Fazenda fica responsável por quanto? 500 milhões de reais. Adivinha qual foi o investimento da Procuradoria da Fazenda no ano passado? Aproximadamente 150 milhões de reais. Ou seja, você tem 2.000 procuradores, cada procurador responsável por 500 milhões. Qual foi o investimento federal nesse órgão? 150 milhões. Ou seja, eu pego ações que são elaboradas pelos colegas da DEINF, que trabalham justamente com instituições bancárias, e tem ações de 2, 3, 5 bilhões na mesa. A colega já explicou o que aconteceu com a história dos bancos. O direito é um ser complexo, sabe? Então, assim, eu partilhava da mesma indignação da colega, e tanto é que a gente comprou a tese, levou para o judiciário, e assim como é difícil, às vezes, para explicar para vocês o sistema tributário, às vezes é difícil explicar isso para o magistrado também. Então, foi uma tese de convencimento e sentar e falar, existe uma regra no direito que fala bem assim, se a parte pediu arroz e feijão, o juiz não pode dar melancia. O que aconteceu com relação a essas teses da Lei 9.718? Os bancos, os advogados dos bancos, uma atitude muito esperta, eles falavam bem assim, a gente quer arroz e feijão. Só que é o seguinte, aquilo que a colega explicou, a tese que foi fixada no Supremo não era para a instituição bancária, e sim para as empresas comuns. Então, como é que o juiz podia dar melancia para eles? Isso não pode. E, assim, a grosso modo, a gente conseguiu reverter isso no judiciário, justamente falando isso para o magistrado. Excelência, não dá para tratar... É a mesma coisa que qualquer um de vocês ir para o judiciário e falar bem assim, eu sou juiz federal, então eu quero um aumento de 15%. Daí não foram ver a ficha funcional de vocês e passou lá.
Marcos Lisandro, juiz federal, vai ter um aumento de 15%. Na hora de executar, o que você fala? Pô, mas o Marcos Lisandro não configura uma atitude, um objeto básico, ele não é juiz, então ele não vai ganhar esse aumento. Foi uma das teses também que a gente desenvolveu, inclusive em alguns casos a gente tem feito lançamento, e mesmo tendo decisões transitadas em julgado falando que o banco não deveria pagar aquilo, a gente consegue fazer com que eles paguem. A gente chega para o magistrado e fala essa história do arroz, do feijão e da melancia. Entendeu? Se eles não estavam dentro daquele pressuposto básico, a grande verdade é o seguinte, houve uma grande dissimulação, não é verdade? E eu não tenho nenhum problema de falar isso para vocês, porque era dissimulação, sim. Só que até convencer o judiciário disso foi um pouco difícil. Né? Pois bem, o meu tempo já está em quanto? 8. É que assim, eu sou muito criterioso com relação a tempo, tá? Então, assim, eu tenho várias coisas para falar, mas já falei dessa, pois bem. Eu gostaria também de exemplificar o seguinte, então vocês já entenderam por que se arrecada tão pouco. É um órgão de Estado, tá, que é investido muito pouco. Eu não tenho nenhum funcionário para me auxiliar. Então, se eu tenho um débito de 3 bilhões na mesa, felizmente eu conto com os colegas lá da DEINF, que são vinculados à Receita, eles nos ajudam. Tá? Mas eu tenho milhares de outros processos na mesa. E assim, eu não vou conseguir cobrar desse pessoal aqui sem ter nenhuma estrutura. Então, é algo assim, a gente tem encontros com o ministro Levi, né? O pessoal da Receita também tem. Ou seja, é difícil de explicar isso para a população, às vezes. Por que é tão alto? Porque Marcos Lisandro não consegue fazer milagre. O meu dia não tem 50 horas. Né? Então, isso é muito complicado de explicar isso para a população. Mas por quê? O investimento é pouco nessa estrutura que cobra. Né? Então, assim, se você não investir na estrutura que cobra, gente, a grande verdade é o seguinte, vocês que são tributados na fonte, vocês sempre pagam. Esse pessoal aqui é o pessoal que não é tributado na fonte. Entendeu? Então, é aqui que a gente tem que pegar pesado, digamos assim. Pois bem, são tantas coisas para falar e tão pouco tempo também, né, no final das contas. Eu quero falar um pouco da importância também do advogado público, certo? Que é o procurador da Fazenda, é conhecido como advogado público federal. Vocês todos conhecem aqui a advogada chamada Georgina de Freitas. Qual que era o problema, pessoal? Antes da Constituição de 88, qualquer político podia indicar alguém para ser procurador. Depois da Constituição, tem que ser via concurso. Então, o que acontecia? Essa mulher ela fez um verdadeiro estrago na nação. Não é verdade? Então, aquele negócio que eu estou falando para vocês. Eu, como procurador da Fazenda, eu tenho várias ações na minha mesa que custam muito, e eu estou lá defendendo a população, certo? Só que antigamente, como não era via concurso, você colocava qualquer um para fazer esse tipo de papel lá. E daí dá nisso, né? Rombos estratosféricos, certo? É mostrar também a importância dos atores sociais que representam vocês, né, junto à sociedade. Perfeito? Pois bem. Tá, eu gostaria de explicar mais ou menos qual que é o procedimento para chegar na Procuradoria da Fazenda. A Procuradoria da Fazenda hoje ela é vinculada à Advocacia Geral da União. Por quê? São 4 grandes carreiras: procuradores da Fazenda Nacional, procuradores federais, advogados da União e procuradores do Banco Central. Eu só lido com a parte fiscal, necessariamente, que é essa parte vinculada com a Receita Federal. Os advogados da União, se um servidor público federal bate o carro e, eventualmente, tem que entrar com alguma ação, quem faz isso são os advogados da União. Eles trabalham com a parte mais funcional. Por exemplo, se os auditores da Receita Federal falam que determinada lei previu um aumento, eles querem esse aumento, eles entram com uma ação contra a União. Quem que vai defender a União frente aos próprios analistas ou, eventualmente, sobre os próprios auditores da Receita Federal? São esses advogados da União que vão falar, olha, esse caso se aplica ou não se aplica e tudo mais. E os procuradores federais que atuam como? Eles sempre foram vinculados às autarquias federais e também às universidades, por exemplo. As autarquias são IBAMA, INCRA, INSS e inúmeras outras. Pois bem, aqui eu vim fazer praticamente fazer um discurso que é favorável a essas carreiras de Estado. Gente, sem existência de carreira de Estado e com pessoas que tenham autonomia e independência para defender vocês, a gente não é nada. Porque, assim, o que acontece? A gente precisa ter autonomia para defender aquilo que a população paga e para irmos atrás daquelas pessoas que não estão pagando e não estão fazendo a parte delas. Ah, não, autonomia, vocês vão acabar perdoando as coisas. Não é assim que funciona. Mas se você não tiver, às vezes, você é muito pressionado pela sociedade e esses atores sociais que acabam te encurralando, às vezes.
Então, a autonomia para as instituições, isso é importante, porque a instituição, no final das contas, são vocês mesmos. Eu falo também com tranquilidade, quando falo isso, pelo seguinte, eu nunca estudei em escola privada. O momento que eu utilizei de escola privada, eu era bolsista, ou seja, eu venho também das classes sociais baixas e que estudaram sempre escolas públicas e fiz Direito na Universidade Federal do Paraná, que hoje, felizmente, tem um ministro de calibre chamado Fachin no Supremo Tribunal Federal. E daí como a gente vê que, às vezes, também, a mídia consegue distorcer algumas realidades. O Fachin foi meu professor, entendeu? E, assim, é um cara de reputação ilibadíssima, não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Mas, mesmo assim, tentou se vender que não, que ele é um louco, que, eventualmente, ele vai fazer isso de errado ou nada. Né? Ou seja, é a pessoa que está preocupada. Eu lembro que eu era primeiro anista da faculdade, fui tirar uma dúvida com ele, ele ficou 1 hora conversando comigo. Eu tinha 19 anos. Para você ver a preocupação da pessoa, que hoje é ministro do Supremo, e que atendia qualquer um, aluno ou não aluno, de uma escola pública, porque a Universidade Federal é uma escola pública também. Certo, o trabalho da Procuradoria funciona da seguinte forma. Se a Receita Federal, eventualmente, não consegue cobrar do contribuinte porque o contribuinte não paga, o que acontece? Eles mandam esses dados para a Procuradoria, que escreve, tá? E a Procuradoria novamente intima. O que eu quero falar com isso para vocês, gente? Quando o Estado está cobrando particular, é extremamente burocrático. O professor perguntou, por que essa arrecadação é tão baixa também? Porque hoje, ainda que a gente esteja na era do computador, na Receita isso é um pouco melhor. Eles têm sistemas melhores do que o nosso. A Procuradoria, devido a esse investimento pífio que é feito pelo governo federal, a gente tem sistemas caquéticos. Então, o que acontece assim? Às vezes demora para fazerem as coisas. Então, demora um pouco de vir da Receita até a Procuradoria. Gente, são 5 anos que eventualmente acabe. O que aconteceu? Essas empresas que estão devendo já fecharam. Tá? Se eu, procurador da Fazenda, depois tento cobrar via execução fiscal, vai procurar no endereço que a empresa fornecia, não existe mais a empresa. Tá, como é que eu vou fazer? Tem muitas empresas que abriram e tinham laranjas. É a nossa maior preocupação. Porque, assim, pode acontecer de qualquer um de vocês aqui estar numa mega empresa e nunca saberem, porque é um homônimo de outro. Então, assim, a gente tem esse trabalho investigatório também, porque eu não vou sair cobrando a Maria do Socorro perrapada ali da esquina. Entendeu? Tem que cobrar a verdadeira Maria do Socorro, mas, às vezes, você acaba descobrindo depois que não existiu a Maria do Socorro. Então, assim, por que é tão baixo também isso? Porque o governo federal não investe na Procuradoria ou não investe, às vezes, em outros órgãos de Estado. Por que será? Não se sabe. São muitos atores frente ao Congresso Nacional e são muitos interesses, né, que existem lá. É claro que pressão popular funciona assim. Veja aquela história de ficha limpa, né? Aquilo lá saiu da sociedade. E a sociedade exigiu, não, para o cara ser governador, para o cara ser prefeito, para o cara ser deputado, ele tem que ter um mínimo, né, de transparência nos seus atos e não ter sido condenado. Porque, assim como eu defendo aqui que quem não paga imposto deve pagar, você também só pode ser considerado culpado depois que o Poder Judiciário falou isso. Ah, o Poder Judiciário demora muito para julgar. Gente, a gente precisa corrigir esse sistema. Certo? Eu tenho mais algum tempo ou não? Oi? Exato. Eu sei que é muito rápido, é muito difícil de falar. Infelizmente, eu não trouxe um script, mas se as pessoas tiverem alguma dúvida, eu espero ter esclarecido alguma coisa com relação à Procuradoria da Fazenda e o papel dos procuradores da Fazenda Nacional. Muito obrigado. Bom, nós estamos aqui bem extrapolado aqui no nosso tempo, até por conta do período da manhã, mas tem 2 questões aqui que são gerais, né? E tem 2 que são específicas aqui do SICSU, mas nós vamos mais nessas questões gerais que diz respeito ao nosso tema aqui da reforma tributária, que é, deveríamos ter educação tributária na grade escolar? Né? Acho que depois de um dia todo de seminário e a gente descobrindo que conhece muito pouco. A outra questão é, o que percebi é que não há falta de fontes de tributação, e sim excesso de sonegação, que fazer para mudar essa realidade da sonegação. Né? E a Adrianinha trouxe como é que se diz? Um submarinozinho aqui agora. Deixa eu ver qual é. Qual país é referência, ou pode ser referência no combate à sonegação? Bom, então eu passo... Sobre a educação fiscal.
Bem objetivo, né? A Receita Federal tem um programa institucional, né, chamado Educação Fiscal, e ele é realizado em conjunto com os estados e municípios e visita, então, as escolas e com material, cartilhas e tudo, procurando exatamente, né, transferir para as crianças o que é o imposto, qual o sentido do imposto, para que ele serve e assim por diante. Claro que é um programa que não é assim de abrangência, quer dizer, ele é de abrangência nacional, mas não consegue atingir, não é, a toda a população que deveria. Então, nesse sentido, existem gestões até para que seja uma cadeira, né, específica, uma matéria dentro do ensino ainda do fundamental. É isso. Esse programa que o Pedro coloca, na verdade, é um programa nacional, né? Ele envolve secretarias de Estado, secretarias de municípios, envolve escola fazendária, envolve secretarias de educação, inclusive. E algumas cidades e alguns estados também, algumas cidades têm dado um exemplo muito legal. Eu acho que a Fortaleza, né, Lettieri, estão fazendo, o Lettieri, inclusive, participou da elaboração, elaboraram material didático de educação fiscal para ensino fundamental e entrou na grade curricular, e alguns outros municípios, inclusive, fizeram material já para educação superior. Quer dizer, existe já iniciativas muito interessantes de colocar na grade curricular. E existem muitas outras iniciativas que não é de colocar na grade, mas é de colocar como disciplina transversal, ou seja, que todas as disciplinas tratem do tema. Matemática, português, história, que todas elas incluam a temática justiça, educação fiscal e educação tributária como sendo, né, matéria a ser trabalhada. E fora isso, claro, todas as muitas iniciativas que são de cada unidade da Receita Federal, das unidades de fiscalização estaduais, que trabalham também com essa temática junto às escolas e à sociedade. A questão, a outra colocação, eu posso responder a outra da falta de tributação ou excesso de sonegação, né? O problema é falta de tributação ou excesso de sonegação? São as duas. São as duas. Né? O problema da falta, do excesso de sonegação, ele está vinculado ao problema da baixa tributação da renda e do patrimônio. As coisas estão amarradas. Né? Ou seja, por isso que isso é uma questão estrutural. O elevado nível de sonegação, a grande dificuldade de cobrança dos créditos tributários, né? A inimputabilidade do crime fiscal e também a baixa carga tributária sobre renda e patrimônio, tudo isso faz parte da mesma arquitetura, que é a arquitetura do poder econômico que domina o poder político. Né? Isso tudo é a mesma coisa. Claro que, se combater toda a sonegação resolve o problema de falta de recursos, continuamos tendo um sistema tributário regressivo e continuamos tendo um sistema tributário que produz desigualdade. Mas, claro, vai produzir um pouco menos do que com a possibilidade de sonegação. Só mais um minutinho. A percepção de corrupção no mundo, né? Ela é medida anualmente, e a Finlândia é o país com a menor percepção de corrupção dentre esses 165 países pesquisados. Nós temos um trabalho, então, que fala que lá tem 143 auditores para cada 1.000 habitantes. E aqui no Brasil nós temos 5,4 auditores para cada 100 mil, para cada 100 mil habitantes. Então, essa diferença, vocês percebem, que não é bem porque eles são assim tão honestos, não. É porque existe fiscalização. E, no nosso caso aqui, você tem a certeza, né, ou quase certeza da impunidade, e se você for descoberto, você vai e paga, não é? E aí não tem crime nenhum. Então, isso aí é um incentivo para que essa percepção, não é, de corrupção ela fique cada vez mais presente na nossa vida. Isso. Eu gostaria de falar o seguinte: o governo federal lançou no final do ano passado, no início desse ano, um pacote anticorrupção. O governo federal acredita que a melhor forma de combater a corrupção seria criminalizando. Gente,
Vocês acabaram de ver aqui que criminalizar não resolve muito, né? Porque sempre tem uma leizinha lá que fala que se o cara, no final das contas, né, ele vai ser o quê? Extinta a punibilidade, ou seja, ele vai ser perdoado. Para você fazer um pacote anticorrupção, você tem que fazer com que essas estruturas que cobram daqueles que sonegam, e não é prendendo, porque essas pessoas dificilmente vão presas, é dotando essas estruturas de força política também para que elas consigam cobrar de quem não está pagando no momento adequado, certo? Então, assim, a gente, como advogado público federal, nós pedimos a aprovação da PEC 82, que é o quê? Que dá um pouco de autonomia e um pouco de dinheiro para a Procuradoria e para os outros, né, outros órgãos estatais também, para o quê? Dotá-los de algum instrumento ou de instrumentos que sejam possíveis, porque não se resolve no crime. No crime as coisas não resolvem. Lá o crime prescreve porque o judiciário demora para julgar e tudo mais. A gente tem que resolver é no bolso, quando a pessoa tira a mão do bolso e paga, porque vocês aqui pagam na fonte ou pagam quando vão comprar no mercado. Muito obrigado. Sixu. Bom, foi uma honra estar aqui nessa mesa. Os colegas do Simprofaz, do Sindifisco e o Dão do Instituto Justiça Fiscal. Queria dizer que valeu a pena muito ter feito esse seminário. Acho que desde de manhã fizemos boas discussões com muitos números, fundamentos, argumentos. O sindicato lançou a sua cartilha, uma cartilha que tem muitas explicações que eu penso que vão ajudar nesse debate. E eu diria que essa é uma das reformas que nós temos que fazer. Nós sabemos que temos que fazer, junto com a reforma tributária, uma reforma política, temos que fazer reforma dos meios de comunicação, temos que fazer reforma agrária e outras mais. Então, eu penso que iniciativas dessa natureza devem ser multiplicadas e devem ser, eu diria que, feitas, inclusive, de formas diferenciadas, não só como seminários, mas também com outro tipo de atividades, com uma certa criatividade. E essa é a nossa saída. Eu acho que nós estamos num momento do Brasil de grande dificuldade, mas também de reorganização e de um momento de repensar em que momento, de fato, nós estamos vivendo, de fazer um balanço dos últimos anos da situação política, econômica e social, e nós temos agora que avançar. Então, avançar significa, novamente, se reaglutinar, repensar e ter instrumentos para mobilização, discussão e conscientização. Eu acho que o nosso seminário aqui cumpriu essa tarefa. Eu acho que o sindicato está de parabéns por essa iniciativa. São essas minhas palavras finais. Muito obrigado a todos. Eu também queria agradecer aqui a presença dos debatedores que ajudaram a esclarecer e enriquecer o nosso debate. Nós temos realmente, acho que tivemos um dia muito rico em informação, né? Formação de um público que dialoga com muita gente, né? Um público aqui que é, em geral, dirigente sindical, assistentes, assessores dos sindicatos que visitam os locais de trabalho. Então, e de vários sindicatos diferentes, com públicos diferentes, né? Tivemos bancários do Vale do Paraíba, de Guarulhos, do ABC, de Mogi, municipais, né? Químicos, aqui na nossa plateia. Então, é uma plateia que também tem esse privilégio de dialogar aí no local de trabalho com muita gente. A gente fez essa cartilha, está lançando. Nós vamos disponibilizar também e-mail eletrônico no nosso site para as pessoas fazerem download. E a gente queria não só fazer uma cartilha que tivesse essa leveza, né? Um assunto tão complexo, tão difícil, como é que você faz
e fica compreensível e leve. Então, nesse sentido, parabenizar aí o trabalho do SICSU, parabenizar, agradecer também a dedicação do pessoal do DIEESE, da Kátia, do Gustavo, que ajudaram também na elaboração assim, né, dessa cartilha. Pessoal do DIEESE, né, da subseção dos bancários de São Paulo. Obrigada aí pelo esforço, por vocês, né, acompanharem todo esse trabalho, ajudarem. Parabenizar todas as secretarias que se envolveram também nesse projeto do seminário, o pessoal da Secretaria-Geral que está aqui trabalhando e trabalhou bastante para esse seminário acontecer, da SESI, né, a Raquel, que acompanhou todo esse projeto, a Ivone, o pessoal da imprensa também, né, que está aqui, na nossa imprensa divulgando, né, ajudando, que divulgou antes para os bancários, falando desse projeto, né, todos, né, a Rosani, a Neiva, todos que acompanharam e fizeram acontecer aqui esse nosso seminário, ajudaram a acontecer o seminário, o pessoal da Finanças também, né, que providenciou toda essa estrutura, e convidar a todos, agradecer todos os palestrantes, né, todos os debatedores, né, que estiveram aqui durante o dia com a gente, auditores, delegados da Polícia Federal. Muito obrigada aí pela presença. Vocês ajudaram bastante a enriquecer o nosso seminário, dar conteúdo e nos preparar para esse debate. A gente tem... Esse debate faz parte de um projeto, né, que nós chamamos de discussão das reformas, que nós entendemos que é importante para aprofundar a democracia em nosso país, né? Não há democracia se não tiver uma carga tributária justa, né, progressiva, né? Não há democracia se nós não fizermos uma reforma política onde a gente não tenha mais o financiamento de campanhas feito por empresas, financiamento privado, porque, no fundo, tudo isso acaba virando financiamento público, né? Não há democracia se a gente não tiver a reforma dos meios de comunicação, a democratização dos meios de comunicação, senão a gente vai ficar com 6 famílias dizendo para o Brasil inteiro o que elas têm, né, a visão delas sobre as coisas, né? Não há democracia se a gente não fizer uma reforma agrária. Então, a gente tem o nosso próximo tema, aliás, está bem atual na conjuntura e toda hora muda, né? É um seminário sobre reforma política, que está em discussão no Congresso, e que a gente tem até medo do que vai sair de lá, né? De modelo de reforma política. Talvez não mude nada, talvez mude para pior, né? Se ficar na Constituição que é legal o financiamento de campanha feito por empresa, de fato, né, legalizar uma situação que a gente já vê hoje no Congresso. Bom, então, muito obrigada a todos que participaram aqui do nosso seminário e queria convidá-los, né, a um coquetel, né, de lançamento aqui da nossa cartilha, do nosso caderno, né, sobre reforma tributária. Obrigada a todos, um abraço.